Mais uma vez, um bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma edição do Café com os Pastores, aqui na plataforma RC WTV. Olha, hoje nós temos uma alegria de estar convidando, e entrevistando um dos grandes amigos da nossa vida e do nosso ministério, Dr. José Cláudio. Pastor evangélico, também advogado e um grande amigo em Juiz de Fora, muito conhecido nos ministérios, nas igrejas. Meu pastor, bom dia. Bom dia, meu pastor. É uma alegria muito grande estar aqui neste Café com os Pastores. E serenamente eu dou o meu bom dia aí para todos aqueles que estão nos ouvindo, para todos aqueles que têm estado ligados conosco aqui, essa programação maravilhosa que se estende aí por toda a regional e até mesmo nos lugares que nós não podemos ir, mas que essa programação está sempre chegando lá. Eu tenho tomado conhecimento de tudo isso. Graças a Deus, né? Isso aí. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao amado. A sua conversão, o que levou o amado, quando, como que você chegou a Jesus Cristo? Como que começou a sua trajetória de fé? Pastor, uma pergunta bem pertinente. A minha conversão, ela se deu da seguinte forma: eu era um dos líderes da renovação carismática da Igreja Católica. Isso aproximadamente há 20 anos atrás. E estando como líder da renovação carismática, naquela época, eu, por entender e começar a ter acesso à palavra de Deus, eu fui me inteirando e eu sempre quis me aprofundar cada vez mais na palavra. E fui vendo que muitas coisas que a palavra me revelava não estava sendo vivenciada ali por aquela situação. Então eu fiquei assim pensando por que eles falam da palavra e porém não conseguem, quando a gente vai exercitar o que está na palavra, eles podam a gente. Foi o que aconteceu. Eu lembro que no primeiro momento eu fiz até um curso nessa denominação e fui visitar uma família, e essa família estava, tinha duas mulheres que estavam elas envoltas na bebida, tinha um rapaz que era um sargento da polícia, que tinha sido também dispensado da polícia por conflitos, né? E eu detectei ali que era uma situação espiritual, a vida da pessoa, daquela família, estava toda comprometida espiritualmente. Aí eu chamei um líder dessa denominação para nós irmos lá. Cheguei lá, eu comecei a orar, e a oração que eu estava fazendo começou a surtir um certo efeito, e aquela pessoa, aquele líder, caiu no chão. E eu não entendia. Aí eles falam: para de orar dessa forma, porque você não pode orar dessa forma. Aí eu falo: mas como? Se vocês mandaram que eu fosse orar dessa forma, e no mesmo tempo vocês mandam eu parar. Aí aquilo já me despertou. Até que eu fui Eu era proprietário de uma empresa de estofados, de móveis, e naquela época eu sofri uma retaliação e perdi tudo que eu tinha, e fui parar numa igreja evangélica. Pode falar o nome. Chegando lá nessa igreja evangélica, que era a Igreja Universal. Igreja Universal. Eu cheguei lá, fui surpreendido, que eu cheguei caído, destruído mesmo, sem acreditar em nada, porque tudo meu tinha dado errado. E lá eu aprendi que uma das coisas principais que depois eu vi confirmando na Bíblia, né? Você vê lá no livro de Isaías, né? No livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo 24, diz que assim como penseis se sucederá, né, e como determinei efetuar-se-á.
E lá eles começaram a ensinar que diga ao fraco, eu sou forte. Glória a Deus. Eles, mesmo eu naquela fraqueza toda, eles começaram a me insinuar, a dizer que eu era forte. E mesmo eu não conseguia falar, porque a vida estava totalmente um fracasso, totalmente destruído, né? Mas todos os dias eu comecei a frequentar aquela reunião e todos os dias eu era levado Glória a Deus. a acreditar nesta situação. Um despertar da fé. Um despertar da fé. É uma nova consciência. Foi trabalhado ali a minha consciência. Fizeram com que eu acreditasse em mim. Acreditasse que aquele projeto, que aquela situação poderia verdadeiramente mudar. Entendeu? Então, quando eu acreditei naquilo, que a minha consciência recobrou a capacidade, a possibilidade de que eu poderia sobreviver e vencer aquela situação, aí verdadeiramente as coisas começaram a fluir. Glória a Deus. A minha conversão foi paulatinamente se sustentando e se confirmando a cada dia, aonde Deus me usou, aí comecei a frequentar os cultos evangélicos e me firmei no Evangelho. Tive um encontro com Jesus nessa época, um encontro verdadeiro com o Criador. Foi quando as coisas da minha vida começou a se estabilizar e se firmar. E a partir dali eu comecei a galgar um novo campo, um novo espaço, e fui aprofundando cada vez mais, onde eu fiz um curso teológico para pastores e fui consagrado a pastor na época. E dali eu fui galgando e Deus foi me usando em diversas formas, em diversas palestras que eu fazia. E atualmente eu hoje estou na Igreja Missão Reencontro com Jesus, ali na rua Benjamin Constant. Nós estamos ali fazendo cultos ali, fazendo reuniões, dando palestras. Glória a Deus. E atendendo, né, as pessoas que nos procuram ali. Mas a minha conversão foi uma coisa muito linda e muito maravilhosa, em cima de uma situação que eu vivi e que eu fui levado verdadeiramente a acreditar nas possibilidades, porque o que nós temos que trabalhar no nosso povo é exatamente o aspecto mental da pessoa, porque o espírito, quando está fraco, a carne também se torna fraca. Sim. E todo o aparato, tudo que está ao seu redor, se enfraquece. Porque você vê que quando Jesus ele ia para curar uma pessoa, ele tirava o quê? Ele tirava o espírito enfraquecedor, que era o espírito imundo. Quando o espírito imundo saía, o que acontecia? O timbó. O timbó. A carne se fortalecia. Se o espírito está fraco, a carne está fraca. Mas se o espírito se fortifica, a carne se fortifica. Jesus tira o hospedeiro, né? O hospedeiro, porque existem hospedeiros nas nossas mentes que monitoram os nossos pensamentos. Então é o que você sempre fala, assim como pensei, se sucederá. Não adianta nada eu pregar o amor, não adianta nada eu pregar fé, não adianta nada eu pregar qualquer circunstância, se eu mantenho em meus pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos de derrota. Eu quero o melhor, mas eu mantenho em meus pensamentos o que é de pior. Você vai sabotando, né, os pensamentos de bênção e vai vindo só maldições. Só maldição, porque, como diz a palavra, por que Jó? Aquilo que eu mais temia sobreveio-me. Porque é uma questão de lógica. Por que o que você mais temia sobreveio? E assim é a realidade, tudo que você mais teme. Porque você mantém nos seus pensamentos toda a imagem daquilo que você quer, você mentaliza, você imagina aquilo. Sim. E você joga para o universo celestial essas imagens. Sim. Então, você fica 24 horas por dia pensando naquela situação. E o que o universo celestial entende? Que você quer aquilo. Então, ele dá aquilo para você. Verdade. Porque isso no livro de Jó, retrata isso. Verdade. Aquilo que eu mais temia, porque ele ficava pensando
que aquilo ali não poderia acontecer, que aquilo ali eu não queria aquilo. Então, é aquilo que vai vir para você, porque assim como pensei, se sucederá. Então, isso é bíblico, não tem como mudar. Amém. Né? Agora me diga, o pastor, além de ser um ministro do Evangelho, também é um advogado. Existe uma contradição, existe alguma coisa que o pastor e o advogado entram em conflito? Olha, o meu querido pastor, a sua pergunta é muito pertinente, porque na própria palavra de Deus eu me sinto muito confortável em agregar essas duas profissões, porque como pastor eu resolvo conflitos de pessoas que estão necessitadas no mundo espiritual. E como advogado também eu resolvo conflitos de pessoas que tiveram o espírito abatido por algum ato, por algum fato. Mas a própria palavra do Senhor diz o seguinte, que se estiver sendo conduzido à presença do juiz pelo seu adversário, faças de tudo para se livrar do teu adversário, para que não suceda que ele te leve ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te lance no cárcere. Ou seja, ele estava repudiando ao falar isso, ele estava ao mesmo tempo chamando e exclamando uma situação, porque a justiça do homem, ela é falha. Não é a mesma justiça de Deus. A justiça de Deus é uma coisa, mas existe, ele fala, para que nós temos que fazer de tudo para se livrar do teu adversário. Ou seja, fazer qualquer coisa para livrar-se do seu adversário, para que não suceda que ele continue com aquela situação, porque se você cair na mão do homem, o homem não tem piedade. Você vê que Davi, quando ele cometeu aquele ato lá que todos nós sabemos, ele usou de sabedoria e tentou dar uma driblada na situação, porque ele preferiu ficar na mão de Deus do que na mão do homem, porque sabia que a justiça do homem era. Se aquele profeta espalhasse para todo mundo na época que ele havia feito aquilo, o que ia acontecer? O reinado dele ia acabar. Ele não ia, então ele usou de sabedoria, ou seja, usou o que Jesus falou, faça de tudo para se livrar do seu adversário. O adversário dele ali era o crime que ele havia cometido, então ele teria que se livrar daquela situação, e foi o que ele fez. Você vai ver, posso citar também outros exemplos, que pessoas usaram de sabedoria para se livrar das mãos do homem. Então eu me sinto muito à vontade em ser um advogado e ajudar as pessoas que precisam, porque há muita injustiça no processo judicial, no processo em si, falando, porque muitas provas são interpretadas de formas diferenciadas, e se uma pessoa leiga vai para um judiciário despreparada e sem o acompanhamento de um bom advogado, ela realmente ela está correndo um risco, grande risco, de sofrer uma punição desnecessária e acima de tudo aquilo que ela cometeu. Existem certos gravames que você realmente evita. Eu, por exemplo, tenho processos onde a pessoa comete atos de barbárie que eu não pego, eu deixo de advogar naquela causa. Se eu conhecer a pessoa e ver que a pessoa cometeu algum ato, mas que ela realmente tem a intenção de sair, de renovar a sua vida e tem uma mente aberta para isso, uma transformação. Aí a gente vai ajudar, a gente vai dar o melhor da gente, como tem acontecido, para que a pessoa tenha uma nova chance, que todos nós precisamos ter uma nova chance. Amém. Isso aí vai inspirar muitos jovens, com certeza, né, a fazer uma boa faculdade de Direito, muitos cristãos, né, para poder seguir essa carreira, que é uma carreira que ela, pelo que está sendo falado aqui, não há conflito entre ser um bom advogado e ser cristão, não há, né? Não há conflito nenhum, muito pelo contrário. Juízes, né? Juízes, muito pelo contrário. Promotores.
e muito pelo contrário, porque eu me sinto muito à vontade, porque eu tenho ajudado muitas pessoas. Na qualidade de advogado, eu tenho a oportunidade, inclusive eu, de ajudar. Inclusive, nós tivemos juntos em uma situação que a mão do Senhor, ele estava sobre toda essa situação, que houve um livramento ali, que Deus tomou as providências necessárias. E no meu escritório é assim, a pessoa, além de eu poder patrocinar uma causa, muitas pessoas às vezes não têm condições de pagar, de arcar com os honorários, mas mesmo assim eu não deixo de atendê-los não, porque a minha carteira da OAB, ela foi adquirida e foi me dada, principalmente naquela época que eu estava em grandes conflitos, e foi colocado em mim a capacidade para gerir um grande pleito jurídico, aonde eu tenho me destacado, graças a Deus, como um dos advogados criminalistas mais bem conceituados do fórum. Qualquer juiz que você hoje vá lá no fórum, você perguntar qual o advogado criminalista que ele poderia indicar, ele certamente me indicará entre os 10 melhores advogados de Juiz de Fora. Isso é muito importante, porque eu galguei esse espaço. Glória a Deus. Agora gostaríamos todos nós de receber aquela palavra pastoral, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Você vai ficar bem à vontade aqui na câmera 3. Quero agradecer desde já toda a nossa produção que tem se dedicado a esse momento tão maravilhoso, né? A câmera 1, a 2, a 3. Fique bem à vontade, deixe uma palavra de vida para nós. Pastor, meus amados, e dentre outras palavras, eu primo por uma palavra muito importante que está lá no livro de Isaías, como eu já havia mencionado, Isaías capítulo 14, versículo 24, do qual diz que assim como penseis, se sucederá, e como determinei, efetuar-se-á. Esta é as mãos que está estendida sobre todas as nações. Quando nós tratamos os nossos pensamentos e primamos e administramos aquilo que vem sobre as nossas mentes, porque cabe a nós administrar o que vem sobre as nossas mentes. Eu não posso deixar por conta de Deus, por conta do Senhor Jesus, do Espírito Santo, uma atribuição que cabe a mim. Verdade. Eu que preciso podar aquilo que vem sobre a minha mente, aquilo que eu sustento em meus pensamentos. Nós podemos confirmar no livro de Romanos 12 também, essa passagem, que diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que possais experimentar qual seja a boa, fiel e agradável vontade de Deus. A boa, fiel, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, você só vai conseguir experienciar e experimentar as boas novas, as verdadeiras boas novas, aquilo que é agradável a Deus, se você renovar a sua mente, a sua mentalidade. Se você não renovar a sua mentalidade, você não vai conseguir. Olha o que a palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ela nos chama a uma reflexão. Mesmo você sendo fraco, você precisa dizer, eu sou forte. E isso traz uma conversão o quê? Na mente, de ideias. Eu não sou fraco, ou seja, tudo está dando errado, mas eu preciso dizer, eu sou forte, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou vencer. Vai dar certo isso que eu estou fazendo, mesmo que tudo aparentemente possa estar inclinando para dar errado, mas se você manter os seus pensamentos firmes naquilo que você espera, porque a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se espera, ou seja, é o firme fundamento daquilo que você quer amanhã. E para você querer algo
que aconteça para você amanhã, você precisa se firmar naquilo. O seu pensamento tem que estar firmado naquilo. Eu vou conseguir. Já deu tudo certo. Eu estou curado. É você sentir como se você é uma pessoa que é debilitada na saúde, você tem que pensar, você tem que crer, acreditar que você já foi curado. E se sentir, presta atenção, um grande segredo. Glória a Deus. O importante não é você falar, não. Tá? O importante não é você até mesmo dizer, externar essa vontade. O importante é que esta fala, essa externização, ela venha de um sentimento, ela venha coroada com um sentimento de cura. Eu já estou curado. Às vezes a coisa está piorando. Eu estou curado. Glória a Deus. Eu não quero saber. Você está numa miséria, numa situação lastimável. Não, eu estou bem. Glória a Deus. Eu tenho o dinheiro que eu preciso. Eu tenho a saúde que eu preciso. Eu tenho o carro que eu preciso. Eu tenho a bicicleta que eu preciso. De acordo com a sua fé. Mas você precisa sentir. Eu preciso entrar dentro de um carro e me sentir bem dentro de um carro. Aí você terá aquele carro. Eu preciso me sentir bem com a minha saúde, então eu terei uma boa saúde. Eu preciso levantar cedo, tomar um bom café, ver uma mesa farta. Mesmo que você não tenha uma mesa farta, mas você arrume lá a sua xícara, arruma a sua água, arruma um sucozinho, esprema o limão lá, se você está numa situação difícil, e você visualiza ali uma grande mesa, e se sinta como se uma grande mesa fosse aposta para você. Então, aquilo virá para você, porque aí rege da mesma forma. Aquilo que eu mais temia sobreveio sobre mim. Ou seja, aquilo que eu mais queria, aquilo que eu mais sentia, sobrevirá sobre mim. Porque o universo celestial, ele vai trazer aquilo que você tem trazido dentro de você. Aquilo que está no seu pensamento, aquilo que está no teu coração, aquilo que está no teu desejo. Desejando tu algum negócio, diz a palavra, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seu caminho. Ou seja, o universo de Deus vai trazer para você aquilo que você quer. Mas você precisa crer assim. Se você crer assim, tudo sobrevirá, porque aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta abrir-se-vos-á. Então a porta vai se abrir. Não há nada neste mundo que possa impedir o amor de Deus, né, de chegar a você. Ou seja, se você colocar na cabeça. Por isso que muitos ímpios determinam as coisas, pastor, e conquistam, porque eles são intrépidos, eles acreditam naquilo e vão e não pensam na possibilidade de dar errado. Então, quando eles não pensam na possibilidade de dar errado, vai dar errado? Nunca. Porque não há anjos no céu, não há demônios debaixo da terra, não há homens na terra que vai impedir o amor de Deus de alcançar você. O amor de Deus é esse. Toda palavra se funde no amor de Deus, na gratidão. Eu agradeço porque eu já tenho. A minha oração, ela tem que ser coroada com a gratidão. Glória a Deus. Porque se eu agradeço, eu transmito o sentimento de gratidão. Eu sou grato por eu já ter, ou seja, eu estou vendo aquela mesa bonita, eu estou vendo o que eu quero para a minha vida, eu sou grato, mesmo que eu não tenha agora, mas eu tenho que ser grato como se eu já tivesse conquistado, porque o que a palavra diz? Diga o fraco, eu sou forte. Diga, em outras palavras, diga aquele que não tem, diga que tem, porque o terá. Glória a Deus. É muito simples, é muito lindo a palavra de Deus. Aleluia. Ou seja, você viva como se já tivesse obtido o resultado que você almeja, que você procura. Então você o terá. Agora, se você falar que quer isso, que quer aquilo, mas ocupar, ou deixar a sua mente se ocupar com coisas negativas, né? Vai sabotando, com coisas erradas, com coisas que não tem nada a ver com aquilo que você quer, vai acontecer o que você não quer. Acontece aquilo que está dentro da sua mente.
Você vê o delinquente, ele se ocupa com a mente dele, ele quer ver um filme de terror, ele quer ver um filme de sanguinário, ele quer ver um filme de violência. O que o universo celestial vai trazer para ele? O que vai acontecer? Assim como pensei, se sucederá. Isso ocupa a sua mente. Então você vai ser retalhado e vai vir sobre você situações que você vivencia aquilo que a sua mente está se ocupando. Amém. É muito lindo. É muito bênção. É uma maravilha. Pena que o nosso tempo, né, é tão pouco, mas nós vamos voltar novamente aqui, porque não vai ficar somente nesse programa, porque eu tenho certeza que de boas palavras transborda o coração do pastor e também do advogado. Eu gostaria de estar abordando mais assuntos da advocacia e também dessa fé verdadeira, né, que transformou a sua vida. Eu notei, meu pastor, que você está realmente assim como no primeiro amor, tocado por essa fé verdadeira. Nós vamos agradecendo a todos que estão nos acompanhando, mas antes de nós terminarmos o programa, nós estamos na RCW TV, nos estúdios da Gospel Video. Muito obrigado mais uma vez, Geraldinho, toda a equipe. Deixar as redes sociais, os contatos do pastor, porque com certeza isso aqui é só o início da pessoa falar: poxa, eu quero conhecer o pastor José Cláudio, eu quero conversar mais sobre este assunto. Como que a gente te encontra nas redes sociais? Olha, nós temos um Facebook com o meu nome, meu próprio nome, né? Porque minha rede social é uma rede pública, né? Não tenho nada que eu possa e precise esconder. O Facebook meu é José Cláudio Rodrigues, só você teclar lá e você vai localizar o meu Facebook. Temos também os nossos telefones, né? Que o nosso telefone é 3217-3294. Pode repetir para nós. 3217-3294. É o telefone do nosso escritório. E eu vou deixar também o meu celular, porque o meu celular também é um meio de comunicação direta, que eu não me importo. Eu sou uma pessoa pública que também não tenho o que esconder. 988733052. 988733052. Muito obrigado. Olha, nós vamos chegando no final do nosso programa, da nossa entrevista. Estava ansioso para trazer o pastor aqui e agora nós vamos eternizar, porque na maneira de falar, porque na mídia ela vai ficar permanentemente, até a volta de Jesus, nas nuvens, esta entrevista, e você pode acessar pela madrugada, pela manhã, à tarde, à noite, e estar ouvindo várias vezes. E olha, não deixa de dar o seu joinha, seu like, seus comentários e compartilhar. Compartilhe sem reservas. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. O Café com os Pastores, um dos maiores índices de audiência dos programas evangélicos na plataforma digital. E hoje, com essa bênção aqui, nós vamos orar, pedir a Deus a bênção apostólica e encerrar o nosso programa. Café com os Pastores. Meu pastor José Cláudio, nos despeça em oração. Eu quero levar os meus pensamentos ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Sim, e porque criou tudo que nele há. Senhor, eu peço a Ti que olhe para esta pessoa que necessita de uma luz, que necessita de uma porta aberta. Abra essas portas e eu ordeno aquele mal que tem resistido à abertura desta porta. Aleluia. Seja agora removido da vida desta pessoa que me ouve através destes aparelhos receptores, cuja minha voz chega até os seus ouvidos. A minha voz é fogo consumidor que consome todo o mal, que consome toda a enfermidade, que consome todo o espírito maligno que age
na vida dessa pessoa, impedindo-a de prosperar, impedindo-a de se livrar desta doença, deste enfermo. Eu repreendo vocês e declaro a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre as suas vidas. Amém. Amém. Graças a Deus. A bênção apostólica. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que o Espírito Santo seja contigo, guarde a sua vida, guarde toda a sua família, te livrando dos laços do passarinheiro, te livrando de todo o mal. É o que eu determino para a vida de cada um daqueles que ouvem as nossas palavras. Amém. Amém. Fica por aqui então mais uma edição do programa Café com os Pastores, que volta numa outra oportunidade pela RCW TV e Gospel Vídeo. Até lá!